Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa revisão, agora tratando sobre Sociologia, capítulo 1. Lembrando que tanto Filosofia como Sociologia, o capítulo é 1. Portanto, você vai estudar, seja Filosofia ou Sociologia, por tudo aquilo que eu registrei no caderno sobre o capítulo 1, tudo aquilo que eu pedi para você grifar no livro do capítulo 1, as questões do capítulo 1 também. Ok? Vamos aqui a uma breve revisão sobre o nosso tema, né, que trata sobre a sociedade civil e a questão do desvio, capítulo 1. Primeira observação sobre o que é a sociedade civil. Nós vimos que a sociedade civil é justamente a coletividade de indivíduos que estão aquém do Estado, portanto, fazem parte da sociedade civil. Posteriormente, nós vamos ver como a sociedade civil se organiza, né? Então, as ONGs, por exemplo, organizações não governamentais, a coletividade da sociedade civil, né? O terceiro setor, ok? Né? Também chamado de terceiro setor, são entidades que se organizam, né? A sociedade civil se organiza e ganha uma representação perante o Estado, ok? Então, nós vamos já tratar isso quando eu estiver com o livro, ok? Nem coloquei aqui porque o quadro é um pouco pequeno, não cabe colocar tudo, ok? Então, a primeira observação é sobre o materialismo histórico. E o que é o materialismo histórico? Você vai lembrar que o Marx, então, disse que a sociedade está dividida em duas estruturas. A infraestrutura, cantinho do quadro, estão os aspectos materiais, ok? E a superestrutura, então, os aspectos imateriais. Então, aqui na infraestrutura está o trabalho, a economia, as relações sociais, e na superestrutura está, por exemplo, as leis e os costumes. Desculpa. E aí, a primeira aula que nós fizemos foi sobre a classificação da sociedade civil. Onde está a sociedade civil? Para o Marx, a sociedade civil faz parte da infraestrutura. Por isso que ele entende que, mudando, evidentemente, a infraestrutura, você muda a superestrutura. Porque a infraestrutura determina a superestrutura. O Gramsci entende o contrário. O Gramsci entende que a sociedade civil faz parte da superestrutura. Então, por isso que o Gramsci entende que a revolução deveria começar nas ideias, no conhecimento e nas ideologias. Porque ao mudar as ideias, ao mudar a consciência coletiva das pessoas, você consegue mudar a forma como elas trabalham. Ok? Então, isso é importante. Onde está a sociedade civil? Para o Marx, a sociedade civil faz parte da infraestrutura e para o Gramsci faz parte da superestrutura. Vou pegar aqui um livro, porque tem uma parte interessante do livro de vocês, que é justamente sobre, na página 8, você pega o livro, né? E aí nós temos a questão das ONGs. Importante, né? As ONGs também são entendidas como a associação do terceiro setor. Ou seja, é justamente, né, diz aí o livro de vocês, ó, página 9, vai mostrar, ó, página 9. As ONGs, grandes ou pequenas, demonstram a mesma tendência, a de um espaço autônomo de atuação em relação à lógica de empresas, partidos e igrejas, deixando simplesmente de assessorar e apoiar grupos de base. Segundo parágrafo, as ONGs são organizações privadas, porém públicas, compondo uma espécie de terceiro setor entre o Estado e a sociedade civil. Então, ó, o que é as ONGs? A ONG é a organização do terceiro setor que muitas vezes desempenha uma função pública. Então, por exemplo, peguei uma ONG sobre a defesa dos animais. Né? Geralmente nas cidades tem essas ONGs. Né? Quer dizer, indivíduos que agem muitas vezes em função do Estado, quer dizer, pegam os animais na rua, tal, alimentam, etc. E tal, ok? É um exemplo de uma ONG que é justamente uma organização da sociedade civil. Ok? Essa é a primeira parte sobre a sociedade civil. A segunda parte é justamente a questão do desvio e do comportamento desviante. E aí nós vamos pegar logo a perspectiva do Durkheim. Então o Durkheim entende, né, que a sociedade tem uma consciência coletiva. Quer dizer, um conjunto de comportamentos, de crenças e de costumes que é compartilhado por todos. Quando o indivíduo, portanto, anda na contramão desses costumes, ele é entendido como um comportamento desviante. Mas desviante de quê, digo? Desviante sobre um comportamento que é comum a todos, que todos compartilham. Durkheim até chamou isso de anomia. Anomia é um comportamento que fere a consciência coletiva, a coesão social.
Então, o que seria isso? Por exemplo, crime, né? Por exemplo, se você andar nu, né? É um comportamento desviante, porque todos nós compartilhamos da ideia de que todo mundo deve andar vestido. Ou seja, né? Se você anda se você anda sem roupa, você está comprometendo a coesão social, ok? Então essa é a perspectiva do desvio. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro eu estou dizendo que é desvio, né? Desvio é um comportamento que por sua vez é entendido como desviante de uma consciência coletiva, um sentimento compartilhado por todos, ok? E aí nós estudamos 3 perspectivas. A perspectiva funcionalista, que é a perspectiva do Durkheim, que diz que o desvio é importante para a coesão social. Desvio e coesão social é uma moeda de 2 faces. Por quê? Porque quando o indivíduo, então, tem um comportamento desviante, ele é punido. E quando ele é punido, isso reforça a coesão social, porque muitos, ao ver a sua punição, não quer, evidentemente, tomar o mesmo lugar que ele. Ok? A perspectiva do conflito, que é a perspectiva mais ligada ao Marx, né? É justamente a ideia de que o desvio, ele não é um desvio propriamente dito. O desvio, muitas vezes, é uma manifestação. Porque o Marx entende que a sociedade sempre está dividida entre opressores e oprimidos. Ok? Então, justamente por ter essa visão em que há sempre 2 polos, então muitas vezes um desvio não é tido como um desvio, mas como uma resistência. Como uma resistência justamente a essa desigualdade. A esses indivíduos que não têm, por exemplo, o que comer, o que buscar, ok? Eles foram retirados das suas fontes de riqueza, foram retiradas das suas fontes de trabalho. Então, por exemplo, uma manifestação, por exemplo, não é tido como algo desviante, mas como indivíduos que estão lutando, que estão resistindo a algo, ok? A uma situação muitas vezes desvantajosa a ele. E da perspectiva interacionista, o desvio aqui é uma construção. Então, antes de se dizer por que aquele indivíduo é um desviante ou ele é um desviante, a pergunta é: por que estão chamando ele de desviante? Por que essa pergunta? Porque muitas vezes, por exemplo, é só uma representação que foi dada a ele. Okay? Então você vê, por exemplo, isso quando a mídia, né, por exemplo, fala da questão palestina, né, fala sobre a questão daqueles que estão, por exemplo, lutando contra o seu território. Dependendo do adjetivo que você dá àqueles indivíduos, você torna eles desviantes ou não. Então a questão do desvio aqui, perceba que na questão interacionista, a questão do desvio é mais uma perspectiva social. Ou seja, aquele é desviante, mas desviante por quê? Porque muitas vezes esse desviante é porque ele recebeu esse título de desviante. Ok? Então, pessoal, aqui é o nosso resumo, né? Espero que eu tenha tocado em alguns pontos, ok? Qualquer dúvida aí você, então, encaminha alguma pergunta na via plataforma, ok? Eu vou responder. E aqui está o resumo do capítulo 1, ok? Abraço, até a próxima.